Ninguém te contou isso, mas você vive pagando um preço emocional tão alto que, se fosse em dinheiro, já teria falido há muito tempo. E o mais estranho, você paga sem perceber. Você acha que é seu jeito, sua personalidade, sua história. Mas a verdade é outra. Existe um contrato invisível dentro de você, assinado pelo seu ego, que te faz repetir os mesmos medos, atrair as mesmas dores e se afastar da mesma prosperidade que você tenta manifestar todos os dias. É contraintuitivo, eu sei, porque enquanto você trabalha sua espiritualidade, busca paz interior, tenta usar a lei da atração, faz mentalização, meditação guiada, existe uma parte escondida da sua mente sabotando tudo. E se eu te dissesse que esse contrato pode ser rasgado hoje? Que existe um ponto específico dentro de você, simples, quase óbvio, que quando tocado, abre caminho para desbloqueio financeiro, abundância, equilíbrio emocional e até despertar espiritual? Fica comigo porque o que você vai descobrir agora não é bonito, mas é libertador. E talvez seja exatamente o que você precisava ouvir para mudar sua jornada inteira. É curioso observar como, muitas vezes, o ser humano sente uma perturbação interior que não sabe explicar. É aquela sensação sutil, quase clandestina, de que a própria vida está sendo guiada por algo que age nos bastidores, como se existisse um acordo não assinado, um contrato invisível que conduz suas escolhas sem pedir permissão. Um mentor mais experiente diria que esse contrato é criado pelo ego. Não o ego arrogante, mas aquele ego silencioso, ansioso por segurança, que tenta garantir equilíbrio e harmonia a qualquer custo, mesmo que isso custe sua paz interior. Ele se disfarça de proteção, de prudência, de lógica, quando na verdade está apenas repetindo padrões antigos. E é justamente aí que começam a surgir os bloqueios. O medo de arriscar, a dificuldade de prosperidade, a estagnação financeira que parece te impedir de manifestar abundância, a sensação de que sua vida espiritual está sempre à beira de um despertar, mas nunca avança. Esse pacto silencioso nasce quando a pessoa, ainda muito jovem, descobre que ser autêntica pode trazer dor. De forma inconsciente, ela aprende a trocar espontaneidade por previsibilidade emocional, como se estivesse tentando manter seus chakras alinhados à força. É como se dissesse: se eu agir dessa forma, serei aceito. Se eu sentir isso, serei rejeitado. Nesse momento, o ego estabelece um acordo com o mundo, um contrato energético que promete proteção, mas cobra um preço alto: o bloqueio da própria expansão da consciência. E assim, crenças antigas, herdadas do ambiente, dos traumas, das histórias familiares, tornam-se regras internas imutáveis, moldando seu caminho e impedindo a cocriação de uma nova realidade. É como tentar acessar prosperidade com uma chave enferrujada, esperando que a abundância se manifeste sem perceber que a porta interna permanece trancada. O mais curioso é que esse contrato é tão profundo que muitos confundem suas cláusulas com identidade. O ego diz: isso sou eu, quando na verdade ele está apenas repetindo o conhecido, porque o cérebro ama aquilo que entende como familiar. Estudos modernos de neuroplasticidade mostram isso com clareza. O cérebro prefere repetir uma dor conhecida do que se aproximar de uma possibilidade desconhecida. É por isso que tantas pessoas vivem como se a vida fosse um loop emocional, manifestando os mesmos medos, atraindo as mesmas relações tóxicas, enfrentando o mesmo desbloqueio financeiro que nunca se resolve. Elas acreditam que tudo isso faz parte de sua personalidade, quando na verdade são apenas ecos de velhas feridas que ainda vibram dentro delas. E quanto mais acreditam que são assim, mais a lei da atração responde ao que elas emitem, reforçando o ciclo que desejam transcender. Eu lembro de uma história que circulou em fóruns terapêuticos internacionais e que se tornou quase um símbolo desse fenômeno. Falava de uma mulher chamada Elise. Durante anos, ela acreditava que seu medo de se posicionar era parte de sua essência. Dizia que era tímida, retraída, reservada. Só que, no fundo,
O que ela carregava era um conjunto de medos que nem eram dela. Eram ecos emocionais herdados de uma mãe que vivera sob violência psicológica, de uma avó que fora proibida de trabalhar, de uma linhagem inteira condicionada a sobreviver pela submissão. O despertar espiritual de Elise começou no exato instante em que ela percebeu que suas reações automáticas não eram sinais de autenticidade, mas alertas do ego tentando proteger uma história que nem lhe pertencia. Esse foi o seu verdadeiro momento de iluminação, quando ela devolveu ao universo aquilo que não era seu. E foi aí que sua jornada de transformação ganhou força, permitindo que ela acessasse uma vida espiritual mais profunda, mais conectada, mais alinhada com seu propósito de vida. Se alguém observasse Elise antes desse despertar, veria apenas uma mulher travada, com baixa autoestima, mas se olhasse depois, veria alguém com uma mentalidade de sucesso florescendo, atraindo novas bênçãos, criando riqueza interior, vivendo em cocriação com o universo. É impressionante como um simples desbloqueio emocional pode alterar todo o fluxo energético. É como realinhar todos os chakras e perceber que o corpo inteiro respira esperança novamente. Agora, para quem ouve essa história e sente que talvez também esteja preso em um contrato invisível, existe um exercício simples, mas profundamente revelador. Chamo de o teste da frase proibida. Ele funciona assim. A pessoa precisa dizer em voz alta uma frase que o ego não quer permitir. Pode ser algo como: eu mereço prosperidade, eu sou suficiente, eu posso ser amado sem me sacrificar, ou até mesmo: eu posso enriquecer espiritualmente e financeiramente ao mesmo tempo. A regra é observar qual frase provoca desconforto, resistência, vergonha ou até risadas nervosas. Esse incômodo é ouro puro. É exatamente ali que o ego está tentando esconder uma crença limitante. É um mapa direto para as zonas da mente onde existe uma dor guardada, esperando por cura. Esse exercício, que leva menos de 3 minutos, é uma das formas mais rápidas de acessar o início de um despertar espiritual, aquele momento em que a pessoa sente que sua energia espiritual começa a se reorganizar e que a verdadeira harmonia está prestes a emergir. E é justamente quando a pessoa identifica essa frase proibida que algo poderoso acontece. Uma fresta se abre no contrato invisível. A pessoa começa a perceber que pode renegociar suas crenças, ressignificar suas experiências, reescrever sua própria trajetória, e é aí que surge a jornada para o segundo tópico. É impressionante como o ser humano, ao longo da vida, aprende a vestir armaduras que acredita serem sua verdadeira pele. O ego, sempre atento, cria essas camadas para garantir segurança emocional, tentando manter o equilíbrio interior, mesmo que isso custe espontaneidade, alegria e harmonia. O que muitos não percebem é que, quando essas armaduras se tornam rígidas demais, acabam se transformando em identidades inteiras, uma espécie de personagem espiritual que a pessoa interpreta sem perceber. E é justamente aí que nasce o erro invisível: confundir autoproteção com quem realmente se é. Desde cedo, a mente aprende que existem comportamentos que evitam rejeição, críticas ou abandono. E o cérebro, esse mestre da repetição, se acostuma tanto a esses padrões que passa a reproduzi-los automaticamente. A neuroplasticidade explica isso com clareza. Tudo aquilo que se pratica com frequência, seja coragem ou medo, prosperidade ou escassez, tende a se tornar um caminho neuronal mais fácil de acessar. Assim, quando alguém repete por anos a crença de que precisa ser forte demais ou boazinha demais para ser aceita, o cérebro registra essa estratégia como identidade. E por trás do discurso, o que realmente existe é um contrato emocional escondido, tentando garantir paz interior a qualquer custo, mesmo que isso bloqueie prosperidade, abundância e a possibilidade de manifestação consciente. Esse processo silencioso faz com que muitas pessoas sigam pela vida, acreditando que são suas feridas. Elas dizem: sou ansioso, sou explosivo, sou tímido, sou desapegado, quando na verdade, essas características são apenas respostas moldadas por experiências passadas. São narrativas criadas pelo ego para explicar o mundo,
formas de manter uma sensação de harmonia interna, ainda que falsa. E o mais curioso é que quanto mais a pessoa defende essa identidade, mais ela reforça energeticamente a vibração que atrai os mesmos padrões, como se estivesse, sem perceber, aplicando a lei da atração ao contrário. Ao emitir uma frequência ligada ao trauma e não ao propósito de vida, a pessoa manifesta e cocria situações que repetem aquilo que ela jurou que não queria mais viver. Eu sempre digo, a vida espiritual não se resume à meditação guiada, expansão da consciência e conexão com o universo. Ela também envolve olhar para dentro com honestidade radical e reconhecer que certas características que você considera inatas são, na verdade, estratégias. O ego não é malvado. Ele apenas tenta te proteger como uma guarda energética. Mas muitas vezes, essa proteção se transforma em prisão. E a pessoa começa a negociar sua liberdade emocional para manter previsibilidade. Ela se esconde atrás da autoproteção e chama isso de personalidade. E o mais fascinante e doloroso é que esse mecanismo não se percebe com clareza até que alguém, em um momento de despertar espiritual, finalmente enxergue a rachadura na máscara. Pense em alguém que vive repetindo: "Eu não gosto de conflitos." Na superfície, parece um traço de temperamento, mas quando investigamos mais fundo, percebemos que esse eu foi construído a partir do medo de contrariar pais rígidos ou parceiros autoritários. A pessoa aprende que, para manter a harmonia, precisa se calar. Com o tempo, esse silêncio vira identidade. E quanto mais o cérebro repete esse comportamento, mais ele fortalece o circuito neuronal que impede a pessoa de se posicionar. O ego diz: "Isso é quem você é", mas no fundo, é apenas autoproteção travestida de verdade. Um exemplo muito comum é o da pessoa que diz que odeia dinheiro, ou que não nasceu para a prosperidade. Quando vamos observar suas raízes emocionais, percebemos que ela cresceu em um ambiente onde o dinheiro era motivo de briga, instabilidade ou trauma. Assim, o ego cria uma estratégia: afastar-se da riqueza para evitar dor. Só que essa autoproteção cria um desbloqueio financeiro profundo, sabotando qualquer mentalidade de sucesso. E a pessoa segue acreditando que não nasceu para a abundância, quando, na verdade, apenas criou um sistema de defesa emocional que se transformou em identidade. Outro caso frequente é o da pessoa que acredita que é desapegada demais para se relacionar. Na verdade, ela aprendeu a desligar suas emoções como forma de sobreviver a rejeições repetidas. Não é desapego, é medo. Não é personalidade, é autoproteção. E essa energia espiritual bloqueada impede que a pessoa manifeste amor consciente, impedindo-a de atrair relacionamentos harmônicos que tragam bênçãos e transformação. Há também aqueles que dizem que não conseguem confiar em ninguém. Mas quando investigamos com profundidade, vemos feridas antigas que geraram desconfiança como mecanismo de proteção. O ego aprende a endurecer o coração para evitar riscos emocionais. E esse fechamento energético impede a pessoa de acessar vida espiritual plena, propósito de vida e conexão real com o universo. O ponto é, tudo aquilo que o ego cria para proteger, ele tenta convencer que é você. É assim que crenças se transformam em identidades. E é assim que identidades se transformam em prisões, especialmente quando falamos de espiritualidade e autoconhecimento espiritual. O verdadeiro despertar começa quando a pessoa percebe que aquilo que ela chama de eu pode ser apenas uma estratégia antiga, criada quando ela ainda não tinha consciência suficiente para escolher. E quando essa percepção finalmente surge, quando a pessoa olha para si e entende que suas supostas características são apenas respostas emocionais cristalizadas, então, algo poderoso começa a acontecer. É como se uma pequena rachadura aparecesse na superfície do contrato invisível. Uma fresta de luz entra. A energia espiritual muda de direção. A mente, antes prisioneira, começa a questionar. A alma, antes silenciosa, começa a sussurrar. E nesse movimento, o caminho se abre para algo que transforma completamente a percepção do eu.
algo que nos guia diretamente para o próximo tópico, onde uma história real ilustra essa virada interna de forma tão intensa que poucas pessoas conseguem ignorar. Existe uma história que ecoou nas comunidades terapêuticas internacionais, Reddit, Quora e grupos de autocura, e que se tornou um símbolo silencioso do despertar espiritual moderno. É a história de uma mulher chamada Mara. Durante muito tempo, ela viveu acreditando que era uma pessoa ansiosa, insegura, sempre alerta, sempre desconfiada do mundo. Para ela, aquilo era normal. Era quem ela imaginava ser. O ego tinha feito um trabalho tão profundo, tão silencioso, que ela acreditava que aquela inquietação constante fazia parte de sua identidade. Mas o que Mara não sabia, e que você talvez também não tenha percebido sobre si mesmo, é que os medos que governavam sua vida não eram dela. Eram ecos emocionais herdados, assinaturas energéticas antigas que formavam um contrato invisível, criado antes mesmo que ela pudesse compreender o que significava ter um eu. Mara cresceu em uma casa onde tudo era instável. Brigas constantes, tensão no ar, portas batendo, silêncios perigosos. Quando criança, ela aprendeu a mapear as emoções dos outros para prever quando algo ruim estava para acontecer. Suas reações eram estratégias de sobrevivência, mas conforme crescia, o cérebro foi registrando esses padrões como uma espécie de roteiro. A neuroplasticidade transformou trauma em hábito, hábito em comportamento e comportamento em identidade. Quando adulta, Mara acreditava que suas reações eram parte de seu jeito de ser. Ela se definia por elas. Não percebia que vivia um contrato invisível de autoproteção que a mantinha refém daquilo que ela acreditava ser segurança emocional. Na verdade, aquela suposta segurança estava sufocando sua paz interior, bloqueando chakras, impedindo manifestação, abundância, prosperidade e até sua conexão com o universo. Acontece que a vida às vezes prepara momentos de ruptura, pequenos despertares que parecem acidentes espirituais. O dela aconteceu numa sessão de terapia sistêmica. O terapeuta pediu que ela descrevesse seus medos e, enquanto falava, ele a interrompeu com uma pergunta simples, mas devastadora. Quem te ensinou a sentir isso? Mara congelou. Era como se alguém tivesse puxado o tapete de sua alma. Ela nunca tinha considerado que seus medos pudessem ter autoria. Nunca tinha imaginado que eles não fossem dela. A pergunta abriu uma fenda no contrato invisível que guiava sua jornada desde a infância. Naquele momento, ela percebeu que grande parte de sua ansiedade vinha de sua mãe, que vivera em alerta constante. Parte vinha de sua avó, condicionada pelo medo da escassez. Parte vinha de histórias que atravessaram gerações, energias espirituais que se transferem silenciosamente, crenças que moldam comportamentos sem que ninguém perceba. Mara entendeu que carregava dores que não nasceram dentro dela. Foram herdadas. Carregava memórias emocionais como quem carrega malas cheias de objetos que nunca usou. Carregava pesos que não eram seus. Era como tentar caminhar rumo à abundância com uma mochila cheia de pedras espirituais que nunca lhe pertenceram. Esse foi o início de sua transformação. E é curioso como, quando alguém faz esse tipo de descoberta, a mente passa por uma espécie de expansão da consciência. Mara começou a enxergar padrões. Começou a notar como sua vida espiritual sempre chamava por ela, mas ela resistia. Começou a entender que seus bloqueios financeiros não vinham de incapacidade, mas de crenças herdadas sobre riqueza e sobrevivência. Começou a perceber que sua dificuldade em co-criar relacionamentos harmoniosos era reflexo de contratos emocionais que suas ancestrais tinham feito com o medo. A partir dali, Mara experimentou algo que muitos descrevem como despertar espiritual. Aquela sensação súbita de que a vida tem mais camadas do que parece, e que sua identidade é apenas a superfície. Lembro-me de uma passagem específica que ela relatou num fórum. Ao caminhar por uma rua movimentada, ela percebeu que pela primeira vez em décadas, seu corpo não estava tensionado, não estava em alerta. Era como se a energia espiritual ao redor dela tivesse mudado de frequência.
Um simples caminhar se tornou um ato de iluminação. Ela descreveu aquela sensação como 1 minuto de liberdade. E é curioso como 1 minuto pode mudar tudo. A partir daquele momento, ela começou a experimentar prosperidade emocional. Pequenas bênçãos surgiam, ideias fluíam. A mentalidade de sucesso parecia finalmente possível. Era como se sua riqueza interior estivesse desbloqueando, lentamente, mas de forma constante, abrindo caminho para manifestação e cocriação consciente. E mesmo assim, algo ainda faltava. Ela percebia que, embora tivesse descoberto que seus medos não eram seus, ainda não sabia como reconhecer quais crenças continuavam escondidas nos cantos escuros da mente. Era como ter encontrado a porta, mas não a chave. E esse vazio, essa sensação de que havia algo mais para acessar, acabou levando Mara a uma prática simples, porém profundamente reveladora. Uma técnica que qualquer pessoa pode usar quando sente que há crenças que o ego mantém trancadas. E é exatamente a técnica que a seguir. Essa técnica parece simples, mas carrega um poder quase desconcertante. Ela revela o tipo de crença que interfere na expansão da consciência, na harmonia interior, na vida espiritual e até nos relacionamentos que você atrai. Funciona como uma espécie de espelho energético que mostra, de forma clara, qual é o contrato invisível que ainda está ativo dentro de você. O mundo espiritual sempre indica que a transformação começa quando conseguimos nomear aquilo que evitamos sentir. E a frase proibida é justamente isso. Uma fórmula que expõe a ferida, a crença distorcida ou a proteção emocional que impede sua jornada de prosperidade. O exercício é assim. Você escolhe uma frase que represente aquilo que você verdadeiramente deseja, mas que seu ego ainda não permite que você assuma. Pode ser algo como: eu mereço riqueza, eu atraio prosperidade com facilidade, eu sou digno de amor consciente, eu posso viver em abundância, eu me permito acessar meu propósito de vida, eu manifesto bens materiais sem culpa, ou até mesmo, eu posso ser feliz sem sofrer por ninguém. O ponto é testar frases que mexam com a sua energia espiritual e com sua riqueza interior. Frases que envolvam transformação verdadeira. E quando você diz essa frase em voz alta, a reação emocional revela tudo. Se há desconforto, resistência, vergonha, sensação de falsidade ou até mesmo raiva, ali está a crença enterrada. Muitas pessoas descrevem a experiência como enfrentar um portal interno. Algumas dizem que a voz quase falha ao pronunciar a frase. Outras riem nervosamente. Outras sentem o chakra do plexo solar apertar. Outras dizem que o coração dispara. Cada reação é uma pista. Repare, quando o ego tenta proteger uma crença profunda, ele faz de tudo para impedir a verbalização. Porque quando você fala, você revela. E quando você revela, você quebra o contrato. E quando você quebra o contrato, começa o despertar espiritual. E quando o despertar espiritual começa, a lei da atração passa a responder a uma nova frequência, a sua, não a da crença herdada. O motivo pelo qual esse teste é tão poderoso é simples. Ele força o ego a deixar escapar aquilo que tenta esconder. É como puxar um fio solto de um tecido que parecia sólido. Uma pequena frase dita com sinceridade pode revelar camadas inteiras de autoproteção. Imagine alguém que sempre trabalhou duro, mas nunca alcançou prosperidade. Quando essa pessoa diz, eu mereço abundância financeira, imediatamente sente uma contração no peito. Isso não é acaso. Isso é uma crença enraizada dizendo, não é seguro querer isso. Talvez porque na infância, dinheiro era motivo de briga. Ou talvez porque alguém disse que riqueza é egoísmo. Ou talvez porque ela aprendeu que prosperidade só chega para quem sofre. Quando essa crença é exposta, ela finalmente pode ser transformada. Outro exemplo muito comum é o da pessoa que sempre atrai relacionamentos tóxicos. Quando tenta dizer, eu mereço amor saudável e harmônico, algo nela trava. Por quê? Porque talvez seu ego tenha registrado que amor é igual a esforço extremo, dor, abandono, luta,
Então, quando ela afirma que merece equilíbrio emocional e bênçãos afetivas, o próprio corpo rejeita a ideia, não por incapacidade, mas por hábito. A identidade emocional foi formada a partir de feridas. Esse tipo de crença cria bloqueios nos chakras, especialmente no cardíaco e no sacral, impedindo que a energia espiritual flua e permitindo que padrões antigos se repitam. E ainda tem aquele tipo de pessoa que, ao tentar dizer "eu confio na vida", sente uma risada irônica nascer por dentro, como se sua mente dissesse "claro que não". Esse tipo de reação revela falta de fé, não espiritual, mas emocional. Falta de fé no mundo, nas pessoas, no universo. Quando o ego tenta proteger alguém da frustração, cria esse manto de descrença para evitar expectativas. Só que essa mesma descrença bloqueia a cocriação, manifestação e propósito de vida. A pessoa se desconecta da própria força de transformação porque tem medo de se machucar. Mas aqui está o ponto mais bonito de todo esse processo. Quando você identifica a frase proibida, você encontra o portal que leva ao seu próximo nível. Porque a frase proibida não mostra sua fraqueza, mas sim o caminho exato que sua alma quer seguir. É como se a vida dissesse: é aqui. É exatamente aqui que você precisa curar. E quando a pessoa encara isso, mesmo que por alguns segundos, uma nova vibração começa a nascer. Uma vibração de coragem espiritual, de gratidão, de reconexão com o propósito. E essa vibração muda tudo. A vida espiritual se expande, a energia espiritual se renova, a mentalidade de sucesso se fortalece, a abundância se aproxima, a harmonia interna volta a pulsar. A frase proibida mostra o ponto exato onde o ego protegeu demais. E quando você ilumina esse ponto, você começa a renegociar seus contratos emocionais. Começa a ver que aquilo que parecia imutável, na verdade, sempre esteve esperando por cura. E é nesse espaço, vulnerável, íntimo, honesto, que a verdadeira transformação acontece. E à medida que esse processo se aprofunda, você começa a perceber que há algo ainda maior a ser compreendido. Algo que não pertence apenas ao ego, mas à própria jornada humana. Agora que você enxergou o contrato invisível que guiava sua vida, a pergunta é simples. Você vai continuar assinando o que te limita ou finalmente escolher a transformação que sempre pediu em silêncio? Seu despertar começa quando você decide agir, e ninguém pode fazer isso por você. Então me diz, qual parte da sua história você vai reescrever primeiro? Se esse conteúdo te tocou, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem muita coisa que você ainda precisa descobrir sobre si mesmo.